Muito dinheiro, tempo e esforço vão para a produção de filmes. A equipe de gravação se esforça dia e noite para dar ao seu público uma experiência cinematográfica surreal. Enquanto a maioria dos filmes e a maioria das suas partes são planejadas antes das filmagens, algumas cenas não são totalmente roteirizadas. Às vezes, as cenas de filmes são feitas de forma aleatória, espontânea e, na realidade, para obter a máxima autenticidade e manter tudo natural. Às vezes, os atores improvisam cenas de forma brilhante, desde filmar cenas intensas e íntimas no cenário, na realidade, até manter os detalhes do roteiro dos atores para registrar as suas reações genuínas e orgânicas. O cinema está repleto de inúmeros casos em que as cenas foram inteiramente não roteirizadas. Então, hoje, nós vamos contar a você sobre 20 cenas de filmes que foram completamente reais. Django Livre. Em uma cena de Django Livre, o personagem de Leonardo DiCaprio tem um surto, fazendo com que ele esmague um copo na mesa. Ele corta sua mão e começa a sangrar, e para surpresa dele e de todos os outros. Na cena, o Leonardo DiCaprio mancha sua mão sangrenta na face de Brunhilde von Schaft, interpretada por Kerry Washington, sua escrava claramente horrorizada, para enfatizar um ponto sobre sua propriedade humana. Ele permaneceu no personagem, no entanto, movendo-se com sua mão efusivamente sangrando e continuando seu discurso racista, para surpresa e repugnância de seus convidados para jantar, incluindo Django, interpretado por Jamie Foxx, e Dr. King Schultz, interpretado por Christoph Waltz. Após a gravação, DiCaprio recebeu uma ovação de pé com estrelas por sua atuação corajosa e improvisação genial. A Princesa Prometida. A comédia de fantasia americana Princesa Prometida de 1987 de Rob Reiner apresenta Cary Elwes, Robin Wright, Mandy Patinkin e Chris Sarandon, Wallace Shawn, Andre the Giant e Christopher Guest, além de ser dirigida e coproduzida por Reiner. Adaptado por William Goldman, do seu romance homônimo de 1973, ele conta a história de um fazendeiro, Wesley, que deve salvar o seu verdadeiro amor. Então, a princesa Buttercup, do malvado príncipe Humperdinck. Wesley é acompanhado por amigos que ele encontra ao longo do caminho. Cary Elwes, que interpretou Wesley no filme, na verdade sofreu sérios ferimentos durante as filmagens. Tudo isso foi real em uma cena onde o personagem de Cary é nocauteado por um malvado personagem de 6 dedos de Christopher Guest, o Conde Rugen. Eles inicialmente fingiram bater em Cary para evitar machucá-lo, mas não parecia real o suficiente. Eles alteraram o plano original para realmente bater em Cary, embora obviamente não fosse sério o suficiente para prejudicá-lo. Infelizmente, Christopher deixou Cary inconsciente depois de golpeá-lo com um pouco mais de força do que ele deveria, aumentando a realidade da situação. Cary precisou ir ao hospital porque ele foi nocauteado tão severamente. Em 25 de setembro de 1987, o filme recebeu seu lançamento inicial nos Estados Unidos e os críticos na época o elogiaram. Depois de inicialmente apenas encontrar sucesso modesto nos cinemas, ele acabou ganhando status de culto e foi aclamado como um dos melhores filmes de Reiner e dos anos 80. De Volta para o Futuro. O terceiro e conclusivo filme da trilogia De Volta para o Futuro foi lançado em 1990 e tem o título De Volta para o Futuro Parte 3. Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Mary Steenburgen, Thomas F. Wilson e Leah Thompson estão entre os membros do elenco do filme de Robert Zemeckis. A história começa imediatamente após o De Volta para o Futuro Parte 2, o Marty McFly, preso em 1955 durante suas aventuras de viagem pelo tempo, que fica sabendo que o bisavô de Biff, Buford Mad Dog Tannen, matou seu amigo Dr. Emmett, que ficou preso em 1885. Marty volta de 1985 para 1885 para salvar o Doc. Mas as coisas se complicam quando o Doc se apaixona por Clara Clayton. Mark McFly, interpretado por Michael J. Fox, está pendurado com uma corda no pescoço. Eles praticaram muito essa cena para garantir que nada desse errado e que ninguém se machucasse. Tudo ocorreu perfeitamente durante os treinos para que eles se assegurassem de que havia espaço entre a corda e seu pescoço para evitar ferimentos. No entanto, a corda foi puxada com muita força durante as gravações e foi capturada pela câmera. A sua resposta ao ser pendurado em uma corda foi, portanto, genuína. Sem mencionar que ninguém no set percebeu que algo estava errado até que ele desmaiou. Inicialmente, todos eles assumiram que ele estava agindo. Felizmente, ele foi reanimado e estava indo muito bem. 6 meses depois, em 25 de maio de 1990, o filme foi lançado nos Estados Unidos e ganhou 245 milhões de dólares durante a sua estreia, e o tornando o filme mais grandioso de 1990. Truque de Mestre. Truque de Mestre é um filme de teatro de assalto americano de 2013 dirigido por Louis Leterrier, baseado num roteiro escrito por Ed Solomon, Boaz Yakin e Edward Ricord e uma história escrita por Yakin e Ricord. É o primeiro livro da série Now You See Me. A franquia apresenta várias superestrelas, tais como Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco, Melanie Laurent, Michael Caine e Morgan Freeman.
A trama gira em torno de um agente do FBI e de um detetive da Interpol que rastreiam e tentam prender um grupo de mágicos que realizam assaltos a bancos e depois dão dinheiro para o seu público. No filme, a personagem de Isla Fisher teve que executar um truque de mágica enquanto estava submersa em um tanque, do qual ela teve que escapar antes que um punhado de piranhas carnívoras fossem soltas sobre ela. Na cena, ela tenta se libertar, mas não tem sucesso e começa a se afogar. Isla estava realmente no tanque durante as gravações da cena, e ela não estava apenas fingindo se afogar. Ela estava, na verdade, se afogando. Ela não podia sair rapidamente porque a sua corrente de liberação estava presa no seu traje. Ela estava em pânico, mas todos achavam que ela estava apenas agindo muito bem. Antes de ser resgatada, Isla Fisher lutou para escapar do tanque por quase 3 minutos. Summit Entertainment lançou o filme nos Estados Unidos em 31 de maio de 2013, após a sua estreia em Nova York, em 21 de maio de 2013. O filme recebeu críticas mistas, com o final recebendo críticas particulares, mas foi um sucesso de bilheteria, com um orçamento de 351,7 milhões de dólares em todo o mundo, contra um orçamento de 75 milhões de dólares. O filme recebeu indicações para o Empire Award for Best Thriller, o Saturn Award for Best Thriller Film e o People's Choice Award for Favorite Thriller Movie. Bastardos Inglórios. O filme de guerra Bastardos Inglórios de Quentin Tarantino, de 2009, estrelou Brad Pitt, Christopher Waltz, Michael Fassbender, Eli Roth, Diane Kruger, Diane Albro, Till Schweiger e Melanie Laurent. O filme apresenta uma história alternativa de 2 enredos para assassinar a liderança da Alemanha nazista. Um planejado por Shosanna Dreyfus, uma jovem proprietária de cinema judeu-francês, e outro pelos britânicos. Entretanto, é realizado exclusivamente por uma equipe de soldados judeus americanos, liderada pelo primeiro-tenente Aldo Raine. Em uma cena do filme Bastardos Inglórios, a personagem de Diane Kruger foi estrangulada. Naturalmente, eles não a teriam realmente sufocado, mas o diretor Quentin Tarantino fez uma escolha diferente. Ele explicou a Diane que iria sufocá-la porque queria que a cena parecesse incrivelmente autêntica e que a asfixia parecesse real. Por causa disso, Diane foi realmente sufocada por Quentin quando eles foram gravar a cena, e sua resposta no filme é muito confiável. Bastardos Inglórios ganhou mais de 321,5 milhões de dólares nos cinemas do mundo todo, fazendo dele o filme mais grandioso de Tarantino até o Django Livre, em 2012, e Once Upon a Time em Hollywood, em 2019, Era Uma Vez, o superou nas bilheterias. O filme geralmente recebeu críticas positivas, com alguns aplaudindo a performance de Waltz como Hans Landa, mas alguns criticaram as liberdades históricas tomadas. Ele também recebeu inúmeros prêmios e indicações, incluindo 8 indicações ao Oscar de melhor filme, melhor diretor e melhor roteiro original. Waltz ganhou o Oscar de melhor ator no Festival de Cannes por seu papel como Landa, e o BAFTA Screen Actors Guild, escolha da crítica, Globo de Ouro e prêmio de Oscar de melhor ator coadjuvante. Clube da Luta. Mesmo que o Clube da Luta seja principalmente sobre bater em alguém o mais forte que você puder, os atores definitivamente não estavam ansiosos para ficar aí cheios de machucados. Tanto Edward Norton quanto o Brad Pitt treinaram em luta corporal, boxe e taekwondo e estudaram lutas mistas de artes marciais a fim de estarem fisicamente preparados para a violência do filme. A cena que o Edward Norton dá um soco no ouvido de Brad Pitt não estava no roteiro original. No último segundo, o diretor David Fincher o instruiu a dar um soco no ouvido de Pitt ao invés de no ombro, como planejado anteriormente. Portanto, a reação de Brad Pitt foi sincera em todos os sentidos. O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, As Duas Torres, é um filme épico de fantasia de 2002, dirigido por Peter Jackson, a partir de um roteiro de Fran Walsh, Philippa Boyens, Stephen Sinclair e Jackson, baseado no romance do Senhor dos Anéis J.R.R. Tolkien, de 1954. O filme é a segunda parte da trilogia O Senhor dos Anéis, depois da trilogia O Senhor dos Anéis de 2001, A Irmandade dos Anéis. Elijah Wood, Ian McKellen, Liv Tyler, Viggo Mortensen, Sean Astin, Cate Blanchett, John Rhys Davies, Bernard Hill, Christopher Lee, Billy Boyd, Dominic Monaghan, Orlando Bloom, Hugo Weaving, Miranda Otto, David Wenham, Brad Dourif, Carl Urban e Andy Serkis estão entre os membros do elenco. Viggo Mortensen desempenhou o papel de Aragorn em Senhor dos Anéis As Duas Torres. Em uma das cenas, o personagem de Viggo descobre os cadáveres de seu amigo Hobbit. Ele desmaia e cai de joelhos em completa agonia. Ele não estava atuando de forma alguma nessa cena. Ele realmente quebrou 2 dos dedos dos pés quando chutou o capacete aí no chão. Quando ele chutou, ele caiu de joelhos, gritando de dor. Sem saber, a gente assume que ele estava apenas de luto. Entretanto, seus dedos quebrados eram a verdadeira causa de seus gritos cheios de dor. Tanto os críticos quanto o público apreciaram o filme, o chamando de um marco no cinema e de uma realização no gênero de filme de fantasia. Ele foi elogiado por sua direção, sequência de ação, performances, partitura musical e imagens geradas por computador, particularmente para o personagem Gollum. Ganhou mais de 936 milhões de dólares em todo o mundo, tornando o filme mais grandioso de 2002 e o terceiro filme mais grandioso de todos os tempos na época de seu lançamento, atrás apenas do Titanic, do Harry Potter e da Pedra Filosofal.
Após reedições subsequentes, o filme já faturou mais de 947 milhões de dólares até 2021. Tubarão. Baseado no romance de Peter Benchley, de 1974, o thriller americano Tubarão, de Steven Spielberg, foi lançado nos cinemas em 1975. Ele apresenta Roy Scheider como chefe de polícia que caça um grande tubarão branco, comedor de humanos, que se alimenta de banhistas em uma cidade resort de verão. Ele é assistido por um biólogo marinho interpretado por Richard Dreyfuss e um caçador de tubarão certificado, retratado como Robert Shaw. Murray Hamilton retrata o prefeito e Lorraine Gary interpreta a esposa de Brody. Chrissy Watkins foi a primeira vítima do ataque e foi retratada por Susan Becklin. Uma das primeiras cenas aterrorizantes do filme envolveu o tubarão puxando Susan subitamente para debaixo d'água. Susan foi mantida no escuro durante as gravações para aumentar ainda mais a autenticidade do seu total terror. Como ela não tinha ideia de quando eles a puxariam para baixo, Susan estava realmente assustada e não estava atuando de forma alguma naquela cena. Tubarão foi o primeiro grande filme cinematográfico gravado no oceano. Foi gravado principalmente no local em Martha's Vineyard, em Massachusetts. Como resultado, a produção teve vários problemas, incluindo gastos excessivos e também atraso no cronograma. Tubarão, um blockbuster de verão considerado como um ponto de virada na história do cinema, ganhou inúmeros prêmios por sua música e edição. Até o lançamento de Star Wars 2 anos depois, teve a maior performance de bilheteria de todos os tempos. Perdidos na Noite. O romance de James Leo Harlem, de 1965, com o mesmo nome, inspirou o filme de 1969 americano Midnight Cowboy, ou Perdidos na Noite, além de Dustin Hoffman e Jon Voight, os notáveis atores Sylvia Miles, John MacGyver, Brenda Vaccaro, Bob Balaban, Jennifer Salt e Bernard Hughes apareceram no filme. Ele foi escrito por Waldo South e dirigido por John Schlesinger. Perdidos na Noite, ambientado em Nova York, conta a história de uma improvável amizade entre dois garotos, Joey Buck e um doente Enrico Ratzel. Se você já viu o filme Perdidos na Noite, você deve se lembrar da cena icônica em que Dustin Hoffman e Jon Voight estão andando por Nova York quando um táxi quase atinge um deles. Ele gritou, "Estou andando aqui!", enquanto olhava com raiva para o motorista de táxi. Uma das citações mais conhecidas do filme varia desta linha. Mal sabiam eles, era a resposta genuína de Dustin, não que estava escrito no roteiro. Dustin estava ficando frustrado porque a cena já havia sido reiniciada inúmeras vezes, especialmente depois que o táxi quase os atropelou. Como resultado, um dos momentos mais memoráveis não foi realmente a atuação. O filme levou para casa 3 Oscars de melhor foto, melhor diretor e melhor roteiro adaptado no 42º Oscar. Por isso, o filme Perdidos na Noite é o único vencedor do Prêmio X de melhor filme. Está no 36º lugar na lista dos 100 maiores filmes americanos de todos os tempos do American Film Institute. Cavaleiro das Trevas. Christopher Nolan dirigiu The Dark Knight em 2008, Cavaleiro das Trevas, baseado em um roteiro que ele coescreveu com seu irmão Jonathan. É a continuação da trilogia, com Batman Begins, de 2005, baseado no super-herói Batman da DC Comics. O enredo segue Batman, o tenente da polícia James Gordon e o promotor público Harvey Dent, que formam uma aliança para combater o crime organizado na cidade de Gotham. O Joker, o mestre anarquista que quer ver até onde o Batman vai para salvar a cidade do caos, descarrilha seus esforços. Os membros do elenco do conjunto incluem Christian Bale, Michael Caine, Heath Ledger, Gary Oldman, Aaron Eckhart, Maggie Gyllenhaal e Morgan Freeman. Heath Ledger passou 6 semanas em um quarto de hotel com a bênção do roteirista e diretor Christopher Nolan, descrevendo o personagem do Joker para o Cavaleiro das Trevas. O que surgiu foi uma brincadeira psicopática que ameaçou todos ao redor com humor sombrio e violência. O Coringa saiu do hospital de Gotham em uma cena, deixando um rastro de explosões em seu rastro por onde ele passava. Lá fora, ele se virou clicando com o detonador para causar um último desastre, apenas para que ele falhasse. Ledger franziu as sobrancelhas e começou a bater no dispositivo. Em um dado momento, o truque aconteceu e a explosão resultante surpreendeu Ledger. Uma inovadora campanha de marketing viral interativa para o Cavaleiro das Trevas tinha como objetivo refutar as críticas de Heath Ledger, daqueles que achavam que ele era uma má escolha para o personagem do Coringa. Em janeiro de 2008, Ledger tomou uma overdose de drogas acidentalmente e faleceu, o que provocou um intenso interesse da mídia e do público no seu papel. O Cavaleiro das Trevas estreou em julho e bateu vários recordes nas bilheterias, tornando-se o filme de maior bilheteria de 2008, o 4º filme de maior bilheteria de todos os tempos e o filme de super-herói de maior bilheteria. Ele ganhou o reconhecimento por seus temas maduros, estética visual e performances, especialmente o de Heath Ledger. Ele ganhou várias honras póstumas, incluindo o Oscar de melhor ator coadjuvante, fazendo O Cavaleiro das Trevas o primeiro filme de quadrinhos a ganhar um notável Oscar. O Poderoso Chefão. A guerra pelo elenco da família Corleone foi mais volátil do que a guerra que a família Corleone travou na tela, brincou o chefe da Paramount, Robert Evans. O estúdio exigia que Marlon Brando trabalhasse de graça por causa da sua má reputação. A cena de abertura do Poderoso Chefão, no qual Brando estava acariciando um gato e falando sobre amizade, solidificou ele para o papel.
Embora ninguém fosse dono daquele gato cinza e branco, Tabby, Francis Ford Coppola, o diretor do filme, encontrou o gato se esquivando pelo cenário e deu a Brando para ver o que aconteceria. O plano foi tão bem sucedido que a equipe estava preocupada com as legendas que talvez precisassem ser adicionadas para cobrir esse ronronar aí do gato. Ao invés disso, ele se tornou uma das aberturas de filmes mais duradouras de todos os tempos. O Lobo de Wall Street. Matthew McConaughey explicou a causa dos seus soquinhos no peito naquela cena, em particular no Lobo de Wall Street. Sem surpresa, não estava no roteiro, mas o personagem do chefe de McConaughey o usa do nada para testar o novato de DiCaprio. Matthew McConaughey usou esse tapinha como uma técnica calmante antes das gravações. DiCaprio sugeriu usá-la na cena, e o Scorsese adorou porque ela se adaptava muito bem às suas personalidades também na tela. Assim, o único método de relaxamento de Matthew tornou-se parte da cultura popular. Rocky. Rocky é um filme de teatro esportivo americano de 1976, dirigido por John G. Avildsen, escrito por Sylvester Stallone e estrelado por ele. É o primeiro filme da série Rocky. Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers e Burgess Meredith também apareceram. Rocky Balboa, Stallone, é um lutador de clubes e cobrador de dívidas pouco instruído que recebe uma chance improvável no Campeonato Mundial de Pesos Pesados do Apollo Creed. O desenvolvimento do Rocky começou em março de 1975, depois que o Stallone completou o roteiro em 3 dias. Então, ele se recusou a permitir que o filme fosse feito sem ele no papel principal. Ele entrou em um processo de produção complicado. A United Artists acabou concordando em fazer o elenco de Stallone depois que ele recusou um contrato de 6 dígitos para os direitos do filme. John Avildsen, o diretor, não conseguiu ter um set fechado por causa do financiamento limitado para esse filme. Isso indica que a rua que Rocky estava correndo para baixo no filme era pública. Isso implica que o indivíduo que atirou a laranja no seu caminho o fez na forma totalmente aleatória. Rain Man. Barry Levinson, Barry Morrow e Ronald Bass colaboraram no filme de teatro americano Rain Man, de 1988. Ele conta a história do Charlie Babbitt, um jovem traficante egoísta e também abrasivo, retratado pelo Tom Cruise. Ele descobre que seu pai faleceu e deixou Raymond Dustin Hoffman, um sábio autista, a maior parte da sua propriedade multimilionária. Charlie não estava ciente da existência de Raymond. Apenas o amado carro vintage do seu pai e algumas rosas são deixadas para Charlie. Além disso, Valeria Golino interpreta Susanna, a namorada de Charlie. Uma das cenas mais engraçadas veio a existir durante as filmagens deste filme. Dustin Hoffman soltou um pum involuntariamente durante as gravações desta cena no Rain Man, mas ele e Tom Cruise alinhavam, tornando aí uma parte da cena. Ele provou ser eficaz e atraiu muita atenção e risos. Os suspeitos. 5 criminosos notórios são levados a uma delegacia de polícia em Nova York para investigação depois que um caminhão é sequestrado. Cada pessoa é convidada a recitar a mesma fila enquanto está na fila, mas eles começam a rir incontrolavelmente e desabam. A cena foi gravada depois do almoço. O diretor Bryan Singer queria que os atores, incluindo Gabriel Byrne Del Toro, aderissem ao roteiro. Ao invés disso, Del Toro começou a peidar, o que fez todos rirem. Embora as piadas sejam espontâneas, eles destacam como a situação é absurda. Prender os criminosos cria o efeito dominó que resulta na violência, que dá o pontapé inicial do filme e leva ao clímax chocante que conclui o filme. Vingadores, Guerra Infinita. No filme Vingadores Guerra Infinita, os Vingadores e os Guardiões da Galáxia tentam impedir que Thanos obtenha as 6 Pedras do Infinito para evitar a extinção da metade de toda a vida na Terra. Thor e então o Capitão América se envolvem em uma brincadeira amigável durante a cena de luta em Wakanda, que foi inteiramente improvisada. Chris Hemsworth, interpretando o Thor, comenta: "Eu percebi que você copiou a minha barba", enquanto ele olha para o Capitão América, interpretado pelo Chris Evans. Uma Linda Mulher. Uma Linda Mulher é um filme de comédia romântica americano de 1990, dirigido por Gary Marshall e baseado no roteiro de G.F. Lawton. Julia Roberts e Richard Gere protagonizam o filme com Hector Elizondo, Ralph Bellamy, Laura San Giacomo e Jason Alexander em papéis de apoio. O filme gira em torno da prostituta de Hollywood, Vivian Ward, e do afluente empresário Edward Lewis. Vivian é contratada como acompanhante de Edward para algumas funções comerciais e sociais, e seu relacionamento floresce ao longo de sua estadia de uma semana com ele. Muitas das piadas e cenas em Uma Linda Mulher foram surgindo naturalmente, e como a cena onde o personagem de Richard Gere, o magnata corporativo Edward Lewis, oferece à personagem de Julia Roberts, a prostituta Vivian Ward, um ornamento cintilante para usar na ópera. Gere fechou a caixa de joias quando ela chegou lá dentro. Inesperadamente, Roberts desatou a rir. A jovem Roberts tinha saído da tarde na noite anterior, então Gary Marshall alegou que ela estava um pouco lenta no set. Ele brincou aconselhando Gere a se meter com a atriz, mas ninguém previu uma resposta tão agradável à brincadeira. Marshall tornou aí uma sábia decisão de incluí-la nessa brincadeira. O Virgem de 40 anos.
O Virgem de 40 Anos é um filme comédia romântica de 2005 dirigido por Judd Apatow e produzido por Clayton Townsend e Shauna Robertson. Ele estrela Steve Carell como Andy, um virgem de 40 anos que trabalha em uma loja de eletrônicos. Os colegas Paul Rudd, Romany Malco e Seth Rogen decidem ajudar Andy a perder a sua virgindade, e Catherine Keener interpreta o interesse amoroso de Andy, Trish. Apatow se inspirou para lançar o Carell no papel principal do Virgem de 40 Anos depois de ver a performance em O Âncora, a lenda de Ron Burgundy. Foi inspirado por um esboço então que Carell criou, no qual um homem na casa dos 40 anos esconde um segredo. Você provavelmente se lembra da cena hilária em que Steve Carell insere aí o seu peito. Você já viu aí o Virgem de 40 anos. Ele realmente teve o peito depilado para a cena, e a sua dor era muito real. Então podemos assegurar que aqueles puros gritos de agonia não foram encenados. Steve concordou em ter o seu peito depilado enquanto estava sendo filmado, porque ele queria ter uma reação autêntica para fazer com que parecesse ainda mais realista. Ele, sem dúvida, teve sucesso porque nos mandou para um ataque histérico de riso. Em 19 de agosto de 2005, a Universal Pictures lançou o filme nos cinemas dos Estados Unidos. Recebeu críticas positivas, com Carell sendo elogiado pela sua performance, e arrecadou mais de 177 milhões de dólares em todo o mundo, com um orçamento de 26 milhões de dólares. Ele recebeu indicações ao Golden Schmoes e ao MTV Movie TV Awards por esse papel. E ao mesmo tempo, Keener recebeu indicações da Sociedade de Críticos de Cinema de Boston e da Associação de Críticos de Cinema de Los Angeles. O American Film Institute o nomeou também O Virgem de 40 Anos um dos 10 melhores filmes de 2005. Ligeiramente Grávidos. Ligeiramente Grávidos é um filme de comédia romântica americano de 2007, dirigido por Judd Apatow, escrito e coproduzido por Seth Rogen, Katherine Heigl, Paul Rudd e Leslie Mann. Ele narra as consequências de uma noite de bebedeiras entre um preguiçoso e uma personalidade recentemente promovida pela mídia, o que resulta em uma gravidez não intencional. Ligeiramente Grávidos, uma comédia do início dos anos 2000, começa com uma cena em que os caras estão andando em uma montanha-russa. Jay Baruchel, que apareceu no filme, estava na montanha-russa, e se você notar, ele estava absolutamente petrificado e não estava atuando de forma alguma. Como Jay estava nervoso, o diretor inicialmente permitiu que ele optasse por não participar da cena. Entretanto, o diretor quebrou a sua palavra quando chegou a hora de gravar e disse a Jay que ele precisava entrar a bordo. Ele embarcou no passeio independentemente do quanto ele não queria. Como resultado, os gritos de Jay de "eu tenho que sair" foram expressões não roteirizadas de puro horror e não atuadas de forma alguma. O filme foi lançado em 1º de junho de 2007 para um enorme sucesso de bilheteria, com um valor bruto de 219 milhões de dólares em todo o mundo e sendo aclamado pela crítica. Willy Wonka e a Fantástica Fábrica de Chocolate. Mel Stewart dirigiu o filme de fantasia musical americano Willy Wonka e a Fantástica Fábrica de Chocolate de 1971, que estrelou Gene Wilder como personagem título. É um remake do livro de Roald Dahl, Charlie and the Chocolate Factory, de 1964. Um pobre garoto chamado Charlie Bucket e outras 4 crianças de todo o mundo visitam a fábrica de chocolate de Willy Wonka, depois que Charlie descobre um bilhete dourado em uma barra de chocolate. O filme de Willy Wonka e a Fábrica de Chocolate tem muita coisa acontecendo. Ele leva todas as crianças e seus acompanhantes para a sala de doces, onde tudo é comestível e uma das cenas mais renomadas de todo o filme. Assim que eles entram na sala, as crianças do filme ficam simplesmente perplexas. Elas pareciam atônitas, porque, na verdade, elas estavam. Elas nunca tinham visto a sala antes, então o espanto era legítimo. Para tornar as gravações ainda mais genuínas, eles queriam as reações honestas das crianças quando elas foram gravadas entrando pela primeira vez. Julgando pelas expressões nos rostos, eles tiveram sucesso sem dúvida. Em 30 de junho de 71, a Paramount Pictures lançou o filme. Ao final da sua tiragem inicial, o filme tinha faturado 4 milhões de dólares e recebeu críticas mais favoráveis. O filme foi indicado para um Oscar em 1972 para a melhor partitura original, Wilder, e foi indicado para um Globo de Ouro como melhor ator em um musical ou comédia.